Oi, gente! Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como eu aprendi a lidar com a síndrome de impostora. Eu nem sei se de fato a gente consegue lidar para sempre ou se tem alguma resposta, alguma fórmula mágica para lidar com isso, mas eu vou contar nesse vídeo quais estratégias eu utilizei, tá? A primeira delas, terapia. A segunda, entender ali no que eu sou boa, tentar provar para mim mesmo no que eu sou boa, eu estudava bastante para que isso acontecesse, e também buscar provas ali no seu trabalho, no dia a dia, e começar a provar para você mesmo que você é muito boa, que você sabe o que está fazendo, né? Eu acho que eu já dei todas as respostas no início desse vídeo, mas eu quero compartilhar minha experiência pessoal com vocês, né? Quando eu fiz o intercâmbio nos Estados Unidos, e eu saí de lá e vim aqui para Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, a vida toda organizadinha, assim, entre aspas, né, na medida do possível, aconteceu uma perda, né? Uma pessoa muito próxima a mim faleceu e eu enfrentei ali um processo de luto que foi muito pesado para mim. Eu estava sozinha aqui. Eu vou contar isso no próximo vídeo que vai ficar logo depois desse, tá? E aí, dessa perda, eu tinha largado meu trabalho nos Estados Unidos e eu tinha agência. Então, eu fiquei ali mais ou menos um ano com a agência, empurrando ela com a barriga, né? Porque eu não tinha emocional para lidar com aquilo tudo. E foi justamente nessa época que a autoestima já estava baixa, que eu já estava atravessando várias questões emocionais, que eu perdi toda a minha identidade profissional, podemos dizer assim. E só para começar, né, eu tô compartilhando nisso porque talvez você que está assistindo esse vídeo, ainda mais que no título vai ter sobre síndrome de impostora, é uma coisa que talvez você deva sentir. Eu senti muito isso. Hoje em dia não tanto, tá? Hoje em dia eu confesso que tá bem tranquilo, mas porque eu fui trabalhando essas coisas que eu falei logo no início do vídeo, mas agora eu vou me aprofundar um pouco mais. Então, quando eu vim dos Estados Unidos, né, e vim para Portugal, passei por essa perda, e aí tive que lidar com a questão dos clientes, né? Então, eu continuei trabalhando. Acho que depois de 3 dias ali eu já estava trabalhando, não podia, né? Não tinha opção, não tinha funcionários na agência, né? Eu nunca tive contrato de carteira assinada com ninguém. Sempre trabalho muito na modalidade freelancer, porque minha agência ainda é pequena e ela não consegue pagar uma taxação ali para o funcionário estar dentro, né? Que o salário aumenta muito quando você contrata essa pessoa da maneira como deve ser no Brasil. Aqui em Portugal eu não entendo muito das leis, mas eu sei que é bem mais frouxo do que no Brasil a nível de leis trabalhistas, tá? O Brasil é uma mãe a nível de leis trabalhistas para a gente. Aqui em Portugal eu já trabalhei com contrato de trabalho, a gente não tem quase nada, mas isso aí são papos para outro vídeo. Então, assim, trabalhando com esses clientes, eu tive muitas questões assim que o meu conhecimento foi muito posto em jogo. Já aconteceu de cliente me chamar de burra, que eu não sabia escrever, eu não sabia o que estava fazendo. Gente, além de ser formada em jornalismo, eu fiz uma pós de marketing brand para pequenas empresas. Então, assim, e eu sempre fui muito de estudar, né? Sempre assisti muitos cursos, eu sempre escuto muito podcast, eu sempre estudo muito sobre o tema do marketing, do tráfego, desse universo em geral do empreendedorismo, marketing, vendas. Então, assim, aquilo gerava para mim algo muito complicado, porque eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de acertar, eu gosto sempre de ser a melhor na escola, eu sempre gostava de ter o melhor trabalho, então isso é muito meu, né? Eu tenho essa cobrança muito forte para entregar o melhor, para entregar com excelência. E na vida real, a gente erra. Na vida real, você cria algo na sua cabeça que é fantástico, e na hora da execução, ou você não tem uma estrutura para você entregar aquilo que você se propôs, ou então a vida real acontece, e você não consegue entregar tudo que estava na sua mente, né? E eu tenho um sério problema. Quando o assunto é erros, fracassos, do cliente ficar insatisfeito, eu colocava muito isso na minha conta, que eu era uma profissional ruim. Então, eu sempre entendia que quando o cliente tinha um mau resultado, eu era uma profissional ruim, eu não sabia o que estava fazendo. Hoje em dia eu consigo separar, né? E nesse profissional ruim, aí já vinha também, você é uma pessoa ruim, você está fracassando e tudo mais. Gente, era muito pesado ter que lidar com isso, né? O que eu percebo hoje, tendo a minha agência há mais de 5 anos? O cliente, quando ele chega,
por mais que você entregue o seu melhor, as coisas vão precisar ser lapidadas. Você vai precisar de refazer uma arte gráfica, você vai precisar de refazer um conteúdo que talvez na sua experiência, na sua cabeça está adequado, mas o cliente não sente. Essas refações dentro de uma agência são comuns. Por mais que não sejam agradáveis, elas são comuns, é um processo natural. Quanto mais tempo aquele cliente está, menos refações a gente faz. Mas no início, que está tudo se ajustando, é muito normal. E eu demorei muito tempo para perceber isso. Então eu me cobrava muito assim, tudo tinha que ser perfeito de primeira. E às vezes, por eu colocar essa cobrança, eu transmitia isso para o cliente. E quando eu entregava algo que para ele não era bom, logo eu já não fazia um trabalho bom, tudo que eu fazia estava errado, vocês entendem? Eu tô conversando com vocês aqui e fica parecendo uma sessão de terapia, né? Porque muito dessas coisas eu trabalho com a minha psicóloga, né? Já trabalhei, ainda trabalho. Por exemplo, já teve um caso de um cliente que foi um valor, assim, na época, pelo tamanho da minha agência, muito alto. Né? Eu fiz até uma fotinha ali, segurando o caderninho com o valor que eu tinha faturado. E nem era tão alto assim, gente. Mas esse cliente me deu uma dor de cabeça tão grande, mas tão grande. Esse cliente fez eu me sentir tão mal, tão inferior, uma profissional tão ruim que não valeu a pena. Nossa, aquele dinheiro ficou muito pequeno perto de todo o trabalho que eu tive de ter que lidar com um cliente tão difícil e tão complicado, tá? Teve erros da agência, teve erros meus também, mas tinha uma parte de um cliente totalmente inflexível. E eu, quando lido com esse tipo de pessoas, a minha autoestima, ela vai sendo muito colocada em xeque, porque por eu empreender, por eu ficar nessa busca de sempre trazer resultados, da melhora, de sempre ter o melhor ali apresentado, de ver o cliente satisfeito, eu coloco isso muito em quem eu sou. Então, logo, se o cliente ficou triste, o meu trabalho é ruim. Então, essas coisas eu tive que aprender a lidar para tirar um pouco essa questão da síndrome de impostora, né? Porque eu acho que ela vinha muito nesses momentos. Não é só sobre a minha formação, mas quando eu fiz a minha faculdade de jornalismo, eu trabalhei por 3 anos na TV educativa, né, de Ouro Preto, na TV UFOP. Eu passei uns 6 meses ali pelo rádio. Eu fiz diversos eventos, né? Eu trabalhei ali no Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana por uns 2, 3 anos consecutivos, como fotógrafa de eventos. Eu também eu participava de tudo que tinha, eu trabalhei muito a nível de estágios, tudo que a universidade me oferecia eu aproveitava muito, sabe? Então, assim, por que eu tô trazendo isso? Alguma experiência eu tenho, né? Algum tato eu tenho com essas coisas. Além da minha experiência como comunicadora, no marketing, na questão dos vídeos, na condução de um roteiro, eu tenho também a outra parte da fotografia de eventos, de estar sempre presente nessas organizações e todos os trabalhos extras que eu tive, de garçonete, de telemarketing, atendendo. Tudo isso você vai tendo ali skills sobre como lidar com pessoas, né? Eu sou muito boa para comunicar com pessoas. Só que, por mais que eu seja boa para comunicar com pessoas, eu tenho todas as minhas questões também. E uma hora ou outra acaba falhando. E aí, ao invés de eu entender que isso era algo normal da vida, eu colocava nas minhas costas como uma profissional ruim. Então, assim, a primeira. Uma das coisas muito. Quando eu passei por isso aqui em Portugal, que eu fiquei esse um ano empurrando com a barriga, o que, que eu queria dizer para vocês, né? Fiz todo esse rodeio. Mas aqui é uma conversa, né? Entre amigos, entre pessoas que estão buscando a mesma coisa. Chegou um momento, a minha mente meio que colapsou. Tinha dias que eu não levantava da cama, tinha que trabalhar, tinha que entregar, eu sabia que tinha, mas eu não conseguia, né? Quando eu olho com a minha psicóloga, a gente acha que eu passei ali por uma depressão naquele período, teve uma fase muito complicada. Não diagnosticamos na época, não teve medicação na época, mas foi algo bem diferente do que eu sou hoje, de como eu consigo lidar hoje, tá? E aí, nessa questão, eu fui perdendo cliente, perdendo cliente, perdendo cliente. Teve um momento que eu não tive opção, né? Então, não é que eu não tive opção. Ao invés de buscar mais clientes e buscar trabalhos na minha área, eu fui para aquilo que era conhecido, né? Eu venho de uma família trabalhadora, que grande parte das minhas tias trabalharam ali em lares como empregadas domésticas, né? Hoje eu não sei qual é o termo que usa, se tem um termo certo, mas eu venho dessa família de trabalhadores braçais. Isso era a única realidade que eu conhecia, era a realidade mais segura ali, né?
Por muitos anos eu carreguei comigo que o meu trabalho, ele não era trabalho suficiente porque não era um trabalho braçal, que era um trabalho muito mais ali da mente, que eu trabalhava sentada atrás de um computador. Então, ao invés de buscar um trabalho na minha área com todas as skills que eu tinha, com toda a minha formação, com todo o meu currículo e toda a minha experiência profissional, eu fui procurar justamente em áreas como garçonete, trabalhei como garçonete durante um tempo em Portugal, cheguei a fazer umas faxininhas ali, umas limpezas, tinha umas amigas da igreja que elas me levaram para limpar as escadas, nossa, meu Deus, que tortura, tira o chapéu para quem consegue, e eu fiz vários trabalhos braçais ali em áreas que não eram a minha, por esse medo de faltar o dinheiro, né? E aí, né, eu fiquei mais ou menos uns 6, 7, 8 meses nessa brincadeira, quase um ano nessa brincadeira, até eu tomar coragem, né? Uma pessoa passou na minha vida e falou assim: Nossa, mas por que você está trabalhando nisso? Com esse currículo que você tem? Eu já tinha canal do YouTube criado, a agência, mesmo que eu tinha perdido muitos clientes, ela nunca desligou de fato. Ela sempre ficou com 1, 2 clientes ali que seguravam um pouquinho e eu ia tocando com a vida, né? Era como se fosse uma luzinha acesa, sempre ficou uma luzinha acesa. Eu nunca perdi todos os clientes, fiquei zerada. Sempre tinha alguma coisinha ali, alguma coisa que aparecia para eu fazer. E aí essa pessoa falou: Nossa, mas por que você está trabalhando ali de garçonete, sendo que você tem toda essa experiência e tudo mais, não sei o quê. E aí, querendo ou não, essa pessoa viu algo em mim e eu fui lá e tentei uma vaga. E aí eu acho que uma semana mandando currículos eu fui contratada para uma empresa, né? Que eu até falei que fui demitida, tem um vídeo aqui. E eu fiquei só 3 meses lá, mas foram 3 meses assim que mudaram muito a minha percepção do meu valor. E aí eu fui contratada para ser social media, o dono era um chinês, foi uma loucura, foi uma confusão, mas foram 3 meses que eu fiquei fazendo gestão de redes sociais, eu produzi assim cerca de 20 conteúdos por dia, foi uma loucura, mas eu vi que eu era boa no que eu estava fazendo. Gente, meu brinco acaba de cair. Deixa eu colocar ele aqui. Ah, eu não vou interromper esse vídeo que eu tava falando, mas olha só. E aí, eu vi que eu era muito boa no que eu tava fazendo. Vamos ver se eu vou conseguir falar e colocar o brinco. Olha que lindo. Eu ganhei de presente de aniversário. E aí, depois desse aí, desse chinês, né? Que ele me demitiu. Não é que ele demitiu, ele falou assim: olha, você não tá sendo muito boa no seu trabalho. Esse era muito difícil também. É, eu tava cuidando de todas as redes sociais, crescendo ela do zero. E ele queria simplesmente centenas e milhares de inscritos no YouTube da noite pro dia. Gente, não cresce assim. Né, eu falo isso por todos os meus clientes, é pela minha experiência, não cresce da noite para o dia, não cresce. Ainda mais no orgânico, você não está colocando dinheiro nem nada naquilo. E aí, quando eu saí dele, né, eu falei assim: vou tocar minha agência, vou viver com minha agência. Fiquei um mês o dinheiro acabou, que eu falei: não, não posso, preciso procurar um trabalho. E aí foi que, eu vou falar que é a sorte, mas eu procurei, né? Eu entrei numa empresa que chama Teleperformance aqui em Portugal, e aí eu tive a sorte de cair no projeto da Meta Facebook. E aí eu fazia consultoria de anúncios, Meta Ads, para os clientes da Meta. Então a pessoa cria anúncios ali, dependendo do valor que ele investia, ele entrava nesse programa do Meta Marketing Pro. E aí eu brilhei, né? Já era minha área do marketing, eu já fazia anúncio, eu não tinha um conhecimento tão profundo, mas o que eu fiz? Eu sentava a bunda na cadeira e estudava, 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 estudava. Eu lembro que eu assisti muitos vídeos do Sobral na época, né? Porque a minha chefe me indicou ele para eu assistir, para eu conhecer ele. E aí nisso eu vi que eu era muito boa, né? Quando eu me destacava muito das pessoas, eles faziam perguntas, gente que já estava na equipe mais tempo, me fazia perguntas e eu era a pessoa ali que estava dando dicas, e as minhas reuniões eram muito boas, eram muito longas, né? E a minha avaliação, eu comecei a ter, a gente tinha uma avaliação, né? Tinha um avaliador que ouvia as ligações e via se a gente estava seguindo todos os critérios, né? Que você tinha que marcar certos pontos ali. E eu marcava 100, 100, 100, 100, tinha, e era muito difícil fazer 100, tá? Para você ganhar bônus, gente, eu não vou lembrar, mas sei lá, você tinha que ficar nos 60, 80%, e eu fazia 100, sabe? E o pessoal ficava muito surpreso, porque, pô, a menina chegou agora e a avaliação dela já é 100, assim, eu arrasei. E aí eu lembro que logo nos meus primeiros 3 meses eu ganhei um bônus de 1.500 euros. Cara, eu era muito boa, sabe? No que eu tava fazendo. Só que era um trabalho que desgastava muito. Só que nesse ser muito boa, me destacar e ver as outras pessoas me considerando muito boa, aquela autoestima começou a vir.
Começou a vir ao ponto de que eu coloquei, assim, todo o meu sangue na agência de novo. Porque por mais que eu gostava de trabalhar lá, era a Meta, era uma multinacional, era uma terceirizada da Meta, tá? Mas a gente sentia como se fosse na Meta, a sala era toda da Meta, a gente falava diretamente com a equipe do Facebook a nível de treinamentos, o nosso crachá era diferenciado, tudo era muito pra Meta, mesmo sendo a terceirizada. Então, mesmo eu estando feliz de estar lá, foi uma realização assim, a festa da empresa foi muito legal, foi no estádio de futebol, foi uma loucura. Tinha essa coisa muito forte da agência comigo, né? Então eu comecei a trabalhar de noite, final de semana na agência, indo na agência. E a Meta, o que que aconteceu, né? A empresa Teleperformance foi arrancando benefícios. Foi tirando benefício. Então aquele 1.500 que eu fiz fácil já era quase impossível bater. Então eles colocaram as metas meio impossíveis e o trabalho foi ficando cada vez pior. Né? Eu tinha conquistado o home office, eu trabalhei bastante. Ela, se você me entregar X resultado, você vai pro home office. Com 3 meses, eu acho que 2 meses, 3 meses, eu já estava no home office, que eu tinha batido todas as metas que ela queria. Então, mesmo sendo muito nova na empresa, eu me destaquei muito. E como eu vi as outras pessoas elogiando, eu colocava aquilo dentro de mim e falava, cara, eu realmente sou boa. E aí eu comecei a ver que eu realmente era muito boa, os clientes ficavam muito satisfeitos. Eu recebi um e-mail lindo de um cliente que eu até postei no meu Instagram, assim, que ele agradeceu pela minha atenção, pela minha disposição, que ele ficou muito feliz de saber que a Meta tinha profissionais de alto calibre como eu. Gente, eu ganhei meu dia. Então, assim, essas coisas, né? Essa comprovação de que eu era realmente boa ajudou muito a lidar com essa síndrome de impostora. Até que, em outubro do ano passado, eu estava muito insatisfeita já com o trabalho que a gente trabalha muito, né? Por mais que tenha essas coisas boas, que teve tudo isso, é muita pressão. É uma empresa grande, o que ela quer é números. Então, as reuniões, eu fazia uma reunião ali de 60 minutos, eles queriam que eu reduzisse para 30, mesmo se o cliente não ficasse tão satisfeito e fizesse um número maior. A gente ganhava por quantidade de reuniões que a gente fazia, tinha as metas e bônus e tudo mais. Só que você fazer 5 reuniões num dia é muito puxado, lidar com números e tudo mais. Aqui na agência, por exemplo, segunda e terça, né, são meus dias de maior demandas depois do final de semana. E eu tive muitas reuniões porque está finalizando o mês de julho. Então, assim, você ter que fazer 3 reuniões já é muito puxado. Eu saio com a cabeça assim já meio puxada. Pensa na meta, que teve dia que eu já fiz 10 reuniões. Tá? Que não são as 10 reuniões de 30 minutos, algumas de 10 só para bater meta. E aí o trabalho começou a perder um pouquinho o propósito, né? Porque o mais legal era o cliente sair assim, nossa, você me ajudou, eu consegui vender com minhas campanhas de anúncio. E quando aquilo era só para bater meta, faz isso, 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 aquilo, deu 10 minutos, você já dá um tchau, desliga a ligação só para você ter aquele número marcado, né? Então, assim, comecei a ficar insatisfeita com tudo isso, já tinha essa autoestima e fui não abrir a agência, né, mas viver só com a agência, desde então eu tô aqui. E aí eu contei toda essa história para vocês verem, né, da questão da síndrome de impostora. O que que eu usei? Eu não sei se você ficou aqui até o final, mas terapia me ajudou e me ajuda muito. Até hoje tem alguns momentos que eu duvido da minha capacidade e a minha psicóloga, ela é esse suporte, né, porque a gente fala com ela e aí você vê que são muito mais crenças do que realidade, que quando você olha na sua realidade, você realmente é boa, você realmente sabe o que está fazendo. Estudar, né? Por exemplo, eu via que toda vez que eu me sentia insegura, que eu sentia que eu não era boa o bastante, me faltava conhecimento. Porque eu, Gabriela, quando eu sei muito de algo, né? Porque tenho esse espírito meio cabeção, né? O pessoal falava CDF, em mim que eu corro atrás da informação. Quando eu tenho muito conhecimento, quando eu estudei muito sobre, eu não fico insegura. E aí aquele negócio, qualquer um que venha questionar comigo, meu querido, se prepare, porque eu tenho muita informação aqui, eu sei do que tô falando. E aí eu não consigo me sentir mal, eu não consigo me sentir uma impostora quando eu domino muito o assunto. Então, primeiro, terapia me ajuda muito. Segundo, conhecimento, estudar muito sobre aquilo, assim, não ter dúvidas nenhuma, na medida do possível, sobre aquilo, e buscar provas, né? Teve uma época que eu achava que eu não trabalhava o suficiente. Eu coloquei na minha cabeça que eu só enrolava. Porque essa vida de ser empreendedor, de você se gerir, não é fácil essa autogestão, né? Tem dia que você vai enrolar, tem dia que você não vai. E aí eu comecei a anotar todo dia no papelzinho tudo que eu fazia. Quando eu fui olhar, gente, eu trabalhava pra caramba.
né? Muitas vezes eu falava com meus amigos, não, eu não sou workaholic nem nada. Nossa, mas pelo que você posta parece, então você mente? Eu não, eu sempre posto algo que eu tô fazendo no momento. Eu já até tentei postar depois ou postar antes, mas eu nunca consigo. No final eu só consigo postar, eu tô aqui, lembrei e posto. Então, assim, realmente eu tô trabalhando o tempo todo, né? E claro que eu tiro meus finais de semana, eu tiro minhas folgas quando dá louca no trabalho, mas eu faço muita coisa. Então, eu comecei a criar provas para mim mesma. Os meus clientes, vamos atrás dos números, resultados, prints. Quando você começou comigo, tinha X. Agora que você está comigo, tem esse X. Quando você vê aqueles números com mais frieza, são provas que o seu trabalho está dando resultado, né? E o que eu percebi também, independente do bom trabalho que eu coloco, nem todos os clientes vão ter sucesso, porque o marketing, todas essas coisas que eu faço, elas vão muito mais além do que o meu trabalho. O cliente precisa de uma gestão, o cliente precisa estar aberto, ele precisa ser uma pessoa que busca a melhoria dele também, porque no final é tudo sobre ele, não sobre você. Então, eu acho que essas três coisas me ajudaram a lidar muito com essa síndrome de impostora. E hoje em dia, eu me sinto muito bem pro nível que eu tô. Eu acho que para quem eu prego que eu sou, as coisas que eu ensino, eu tô muito bem. Claro que existe um universo a desbravar, tem muita coisa que eu tenho que aprender ainda, mas terapia é buscar mais conhecimento daquilo que me deixa insegura, daquilo que eu tenho medo e arrumar provas, né? Provas do meu trabalho, provas daquilo que eu tô fazendo. Números sobre crescimento, números sobre melhorias de o que o meu trabalho pode ter causado. Isso me ajudou muito e hoje em dia eu me sinto muito boa no que eu faço. Às vezes eu tenho até medo do contrário, né? De eu achar que eu sou muito boa e eu não sei. E aí agora o questionamento é outro. Nossa, será que eu tô me achando boa demais, eu não sou tanto? Olha aí, né, gente? É um pouquinho dessa síndrome, mas eu acho que todo mundo vai ter alguma insegurança, alguma coisa na vida. Agora, quando aquilo te paralisa, quando você larga um trabalho, sua formação, e aí você vai buscar outra coisa muito inferior ao seu nível, porque você não se julga capaz, aí sim você tem que olhar, aí sim pode ser essa questão da síndrome de impostora. Eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você. Ele ficou longo, né? Eu tô vendo aqui 22 minutos, mas eu queria muito trazer essa experiência pessoal, porque foi algo que me doeu muito. Hoje em dia é muito mais ok, mas porque eu tenho todo esse aparato. E outra coisa, hoje eu faço tratamento medicamentoso para ansiedade também. Desde, se eu não me engano, dezembro do ano passado, eu tomo medicação e melhorou muita coisa por aqui. Quando eu falo, não transformou a minha cabeça, nem meu jeito de ser, nem nada, né? Coisas que eu preciso melhorar no meu comportamento para ter uma performance melhor ainda estão aqui. Só que, por exemplo, antes, quando vinha essas questões de eu não sou boa bastante, gente, eu ficava na cama uns 2 dias. Eu não tinha vontade de levantar, eu não tinha vontade de atender cliente, eu acabava perdendo aquele cliente, me prejudicava muito. Depois que eu comecei com a medicação, esses momentos eles quase acabaram. Eu lembro de 1 ou 2 em todo esse período, e antes era pelo menos 1 por semana. Então, semana tem 7 dias, eu e minha psicóloga percebemos que produtivo eu tinha 3 dias. O outro restante eu estava em alguma crise, passando por alguma coisa. E eu falei esses dias, eu nunca imaginei que a ansiedade era algo tão pesado que limitava tanto a nossa vida e a nossa performance. Então, depois que eu comecei a tratar a ansiedade, muita coisa melhorou também, até dessa questão da síndrome de impostora, de achar que eu não sou boa bastante, tá bom? Um beijo! Se você quiser, compartilha sua experiência comigo aqui nos comentários, curte esse vídeo, segue esse canal, que vai ter muito conteúdo legal. Um beijo!